Normalmente, a gente, quando a gente fala em dor, né? A gente pensa em algo que machucou fisicamente, né? Mas o processo de reconhecer, né? É um processo de saber que você precisa de ajuda, é um processo bem dolorido, né? É difícil, É difícil, né? porque a gente é criado pra ter que dar conta, né? E aí quando você tem uma coisa ali que você não tá dando conta, você fica tentando. Aquilo vai te causando dor, porque você não vai dar conta de resolver aquilo. Só que se eu pedir ajuda, eu tô assumindo que eu não sou bom o suficiente pra Sou aquilo. capaz para aquilo. Que eu Exatamente. não tô dando conta daquilo, que um monte de pessoa dá, mas eu não. E por que as pessoas dão e eu não dou, né? Conta disso. Caramba. Complicado. Ó, eu tenho uma pergunta aqui. Diz assim, ó. Como você ajuda crianças... Não, errei. Assim, ó. Como os pais podem saber que seus filhos precisam de ajuda de um psicólogo? Sofrimento. A vida prejudicada de alguma maneira. A criança que tá se isolando um pouco mais. De alguma maneira, essa criança ela vai dar um sinal de que alguma coisa não tá legal. Então, a gente sempre tem que olhar pro prejuízo que aquilo tá causando na vida da criança. Por exemplo, ele tinha um comportamento de sentar à mesa, de conversar e ele já não tem mais. Ele tá comendo, O que ele comia aconteceu? na mesa, ele tá comendo no quarto agora. É. Ou a criança que se afasta dos amigos. A criança começa a ter medo de ir pra escola, por exemplo. Porque lá ninguém aceita ela direito. Tem um monte de coisas que as crianças vão dando sinais pra gente ainda tá legal. Uma criança que fica mais emotiva, às vezes ela não vai saber exatamente te falar o motivo exato daquilo, mas tem um monte de coisinhas que estão acontecendo e que ela vai guardando e ela começa a chorar por qualquer coisa. Mas na verdade ela não tá sabendo lidar com essa situação, né? Exatamente. Situação de bullying, Mudança de rejeição. gente, mudança de comportamento. Todo mundo conhece seu filho. Teve mudança de comportamento? Não tá legal? Não fica esperando o negócio ficar ruim pra procurar, porque é mais difícil. Às vezes a gente consegue ali pegar o bonde começando a andar, sabe? E resolver, e melhorar, e ajudar aquela criança a dar conta daquela situação. É mudança de comportamento. Percebeu que seu filho teve mudança de comportamento, fica de olho, busca ajuda. Não custa nada a gente fazer o preventivo, né? Se o pai ele for presente, né? Ele vai saber que Ele alguma vai coisa não tá legal. Exatamente. Vai perceber. Por exemplo, na amizade, né? Ó, ele tá passando mais tempo com os amigos do que em casa, né? Adolescente mesmo já, ó, tem a namoradinha, tem o namoradinho, né? Eu queria entrar num assunto bem pesado, que é justamente, não sei se chegou no seu consultório, ou a forma que você lida com isso. Quando nós trabalhamos de maneira voluntária com pais que lidar de maneira péssima, ruim mesmo, com filhos. E eu acredito que por conta da criação também, né? Mas com filhos que não soube lidar com a situação de mudança de comportamento e deixou os filhos caíram no mundo errado, né? E foram parar na Fundação Casa, né? Nós vemos constantemente pais saindo da porta da Fundação Casa aos cacos, né? Às vezes a gente pegar a pazinha para poder tentar animar os pais. Mas como esses pais lidam com um filho que começou a se embrenhar nessa vida? Porque é difícil, porque o filho tá sentindo prazer nisso, né? A gente encontrou um rapaz há muito tempo atrás falando assim, pô, eu tenho prazer de roubar. Foi isso que ela falou? Ele falou da adrenalina de você roubar e ter que fugir E aí, ele se provavelmente, sente ele bem. deve ter algum tipo de, assim, de transtorno ali que Isso faz bem pra ele. que isso faz bem. Isso e traz aí, uma recompensa pra ele, exatamente. né? De prazer, de êxtase, né? E aí você pode ter várias coisas, várias situações novamente. Você pode ter uma família
que realmente negligenciou os cuidados, depois que perdeu, viu que não tinha muito mais o que fazer. Você pode ter uma família que é muito presente, mas por conta das amizades ou alguma coisa ali que deixou passar, o filho experimentou. A gente nunca sabe E a gente qual não que pode vai falar. ser a nossa tendência pra isso. Tem pessoas que vão experimentar e nunca mais vão nem querer saber. Agora tem pessoas que vão experimentar ali, vão achar legal continuar e o negócio vai só piorando. E a gente não pode falar, eu não posso generalizar que é simplesmente por conta da condição financeira, porque Não é- necessariamente. não necessariamente, né? Porque isso pode acontecer tanto na periferia quanto na classe média, Exatamente. média alta, É. né? E eu diria que é até mais fácil na classe média e alta, porque as pessoas têm mais condição de acesso. Verdade. Essa semana mesmo eu tava vendo uma moça com 22 anos. Bonita. Bonita, assim, entre aspas, porque ela deixou se acabar por conta da droga, né? E a mãe dela é empresária e tudo. E ela tava lá na Cracolândia e falando: eu tô aqui, eu gasto 1.800 por dia. Aí minha mãe paga o hotel, eu fico por aqui mesmo e tal. Então, essa mãe já tá totalmente perdida, porque já perdeu o controle da filha, com Você 22 não tem mais anos. controle. Mas aí entram outras questões, assim, que são difíceis até da gente falar, porque você não pode uma internação, a não ser que a Que pessoa ela queira. queira. Sim. A pessoa não vai querer. Porque ela é usuária, ela é uma pessoa que tá viciada em algo que mexe com o cérebro dela, mexe com a parte química do corpo dela. Ela não vai querer. E às vezes, né, não é a demanda que eu atendo, não chega pra mim esse tipo de caso. Esse tipo de Se caso nem chegasse, chega. eu encaminharia, Sério? porque é uma demanda muito específica de vício. E aí você tem que ter um acompanhamento de vários profissionais. Tem que Sim. entrar o psiquiatra, vai ter que entrar o assistente social, tem que entrar um monte de gente. Pra poder ajudar É, aquela pessoa a sair exato. dessa situação. É. E aí, pelo que vejo, eu sinto que muitas vezes os pais ficam de mãos atadas porque eles não podem fazer nada. Porque E ele hoje- não tem como tirar o vício do filho. O que ele poderia fazer, por lei, ele não pode, porque você não pode obrigar. Obrigar. Verdade. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Isso acaba com uma família. Porque é seu filho. Sim. E você fica totalmente limitado ao que você pode fazer por ele. Porque você não consegue ficar o tempo inteiro atrás. Você não vai conseguir ficar. Se fica em casa, Isso. vai pegar as coisas, vai quebrar as coisas da casa. Ficam muito agressivos. O que é o caso dessa mãe, que ela chega a pagar o hotel pra filha não correr o risco de perder a vida ali no meio daquele monte de gente que a gente sabe que a maioria ali não tem nada a perder, na verdade. Então ela acaba pagando e dando dinheiro Porque normalmente também pra imagina ela. ela em casa. Complicado. É muito difícil. E aí a gente entraria em um monte de questões políticas, de lei, de assistência. Sim, sim. É um buraco que vai... Que falta, embaixo. né, E que também. falta, Que total. falta. Falta total. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!